vamos começar agora a falar de um assunto muito importante. É câncer de colo e reto. Você sabe que eu trabalho com cirurgia digestiva e mais especificamente com coloproctologia. E tenho um conhecimento aí aprofundado do assunto porque é o nosso dia a dia. E eu vou tentar passar para vocês essa experiência, as novidades, né, dessa doença, que é uma doença muito importante do ponto de vista estomatológico. A gente tem a tradição de ser um tumor bastante operado, bastante tratado no nosso meio, e cada serviço, cada local tem os seus tratamentos de costume. Mas essa tradição vem se alterando um pouquinho com as novidades do tratamento do diagnóstico do câncer. Então o estadiamento já é feito de forma um pouco mais diferente, existem novos métodos de diagnóstico de imagem, o tratamento também vem mudando um pouco, tanto do ponto de vista oncológico clínico quanto cirúrgico, e a gente vai tentar passar para vocês essa experiência, ressaltando o que é mais importante para os concursos médicos. Então, de antemão, eu queria deixar para vocês a seguinte mensagem: o câncer coloretal é o mais comum do aparelho digestivo. Então, sendo o mais comum do aparelho digestivo, todos vocês vão se deparar com o caso de câncer coloretal. Seja na família, seja em pacientes, seja em empregos. Então, todos vocês vão ter casos de conhecidos, pacientes com câncer coloretal e vão ter que, no mínimo, emitir uma opinião. Por causa disso, cada vez mais vem sendo cobrado no concurso médico, de uma forma geral, o conhecimento acerca do câncer coloretal. Nessa primeira parte, vamos falar sobre a epidemiologia do câncer coloretal, que é um fato muito importante para vocês saberem os grupos de risco, quem tem maior risco de ter câncer coloretal, os fatores de risco e as condições predisponentes, para introduzir o rastreamento do câncer coloretal. Que isso aí é da seara, por exemplo, do médico de família. Como é do médico de família, é cobrado no concurso de residência, sim, e está certo que se cobre, porque é o câncer mais comum do aparelho digestivo. E depois de feito o diagnóstico, seja no estadiamento ou seja por queixas clínicas, o próximo passo em qualquer tipo de câncer é o rastreamento, é o estadiamento da lesão, e nós vamos mostrar para vocês também como se faz esse estadiamento. Muito bem, então todo mundo acha que sabe um pouco de câncer de colo e de reto, mas será que a gente sabe o necessário? Será que a gente sabe aquilo que precisa o médico generalista saber? Eu acho que a maioria não sabe. Mesmo a gente que é especialista, toda vez que eu vejo uma reunião clínica ou que eu assisto a uma aula, eu aprendo uma coisa nova. Que é muita novidade, é muita mudança. O clássico, por exemplo, seria o diagnóstico do câncer por uma lesão de maçã mordida no enema opaco. Então, uma imagem inequívoca, trata-se de um câncer coloretal do colo ascendente. Hoje em dia, esse diagnóstico vem mudando. Então, é feito por colonoscopia virtual, é feito por colonoscopia com biópsia, é feito por colonoscopia com magnificação de imagem. Então, aos poucos, os aspectos clássicos vão mudando. Sempre que se falar em carcinoma coloretal e não se especificar de qual tipo histológico a gente está falando, vocês devem levar em conta que está sendo falado do adenocarcinoma, que é o câncer que acomete a mucosa glandular do cólon e do reto. A chance de desenvolvimento nos Estados Unidos é de 1 para 20 indivíduos. Então, um país que tem um estudo epidemiológico mais aprofundado que o Brasil. Então, 5% das pessoas vão desenvolver câncer coloretal. Obviamente que a gente sabe que fatores dietéticos muito comuns lá, como a ingestão de gordura animal e de proteína animal, parecem estar relacionados à gênese do câncer. Mas a longevidade é relacionada ao aparecimento do câncer coloretal. Então, com a melhoria das condições de vida no Brasil, ascensão social, prolongamento da expectativa de vida, também vai haver uma maior incidência do câncer coloretal também por aqui. No Brasil, tanto a incidência quanto a mortalidade estão crescendo por câncer coloretal. E, infelizmente, no nosso meio, 80% são diagnosticados no estágio avançado. É contra isso que a gente pretende lutar, porque no estágio avançado, as chances de cura são muito menores. Quanto mais precoce, maior a chance de cura, menor a chance do paciente vir a morrer pelo câncer. No Brasil, por enquanto, é a 5ª causa de morte por câncer em homens e a 3ª em mulheres.
Se nós avaliarmos um mapa mundi com a incidência de casos de câncer, esse mapa é mais ou menos dos anos 2000, 2005, por aí, mas dá uma ideia do que eu quero passar de mensagem para vocês. Então, quanto mais escura a localização, maior a incidência do câncer coloretal. Então, percebo que quanto mais desenvolvido um país, maior a incidência de casos por 100 mil habitantes ao ano. Então, se você pegar aqui, ó, América do Norte e o México tem menos incidência, Canadá e Estados Unidos tem mais, 44. Europa, o leste europeu tem menos. O oeste tem incidência maior, 35, menor que nos Estados Unidos. Na América do Sul, os países com maior longevidade, Argentina e Uruguai, têm maior incidência. A África, principalmente a subsaariana, baixíssima incidência. Expectativa de vida muito baixa, né? Se você olhar os países asiáticos, Japão, alta incidência, o país mais desenvolvido da Ásia. E aqui, né, a Austrália também tem uma incidência muito alta, próxima à dos Estados Unidos e Canadá. Então, quanto mais desenvolvida uma localidade, maior a expectativa de vida, maior a incidência de câncer coloretal. Isso não se reflete apenas no mundo como um todo. Isso se reflete também no próprio Brasil. Então, esse mapa é incidência regional de câncer coloretal em indivíduos do sexo masculino, né? A fonte é o INCA. Então, percebam que a região sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, tem uma incidência maior do que a região norte e nordeste. Por quê? Porque a longevidade é maior. Então, por ser uma doença de alta incidência nos Estados Unidos, na Europa Oriental, né? Na Europa Ocidental, nos países ricos, tem um investimento maciço em pesquisa e tem um desenvolvimento muito grande dos métodos diagnósticos e terapêuticos. Para mulheres, mesma coisa que para os homens. Então, Distrito Federal, mais economicamente desenvolvido, tem incidência maior do que o resto do Centro-Oeste, por exemplo. Então, isso aí se reflete no Brasil de um modo geral. Mas no Brasil, a incidência também vem crescendo de forma importante. Então, aqui é um dado estatístico interessante com a variação percentual anual. Então, quanto cresce ao ano a incidência de câncer coloretal no Brasil? Então, entre os anos de 1979 e 1985, esse crescimento era em torno de 1% ao ano. A cada ano tinha 1% a mais de casos de câncer coloretal. Se você passar de 86 para 92, já passa para 2 a 2,5% de crescimento ao ano. Se você chega no final da década de 1990, no ano 2000, já está com quase 3,5%. Então o aumento é a cada ano 3,5% maior do que o ano anterior. Então não é uma curva de crescimento linear, é uma curva de crescimento exponencial da incidência de câncer coloretal no Brasil. Então fiquem atentos a essa possibilidade diagnóstica quando vocês pegarem um paciente com qualquer queixa digestiva ou mesmo um senhor de idade mais avançada, né, que se enquadre nos critérios para o rastreamento do câncer coloretal. Perfeito. Então, quando a gente fala em câncer coloretal, está envolvendo todo o intestino grosso e o reto, né? Então, colo, retal, o cólon e o reto. Mas quais são os locais, né, no colo e no reto em que aparece mais o câncer coloretal? Esse slide é um slide um pouco antigo, mas permanece mais ou menos inalterado. A gente sabe que os tumores do colo direito parece que vem crescendo um pouco de incidência em relação ao restante. Mas ainda temos o reto como local de incidência maior do câncer coloretal. Seguido do sigmoide, depois colo direito, depois transverso e por último descendente. Então, quais são os dois locais com maior incidência de câncer coloretal? O reto e o sigmoide. Isso tem uma importância muito grande. Porque medidas simples para o rastreamento e para o diagnóstico, como um toque retal, acabam pegando uma grande porcentagem dos pacientes com câncer coloretal. Um exame proctológico bem feito, à beira do leito, com uma retossigmoidoscopia rígida, que chega até 25 centímetros, a gente tem um reto com uns 15 centímetros, pega 10 centímetros do sigmoide, já pega geralmente metade ou até um pouco mais dos tumores coloretais. Você dá o diagnóstico na consulta médica, faz a biópsia e dá o diagnóstico. Então é importante entender que o reto é o local que tem mais tumor, depois vem o sigmoide, para você saber que método simples de diagnóstico pode fechar um diagnóstico mais rapidamente e prevenir que o paciente tenha complicações tardias, principalmente no SUS, onde a gente tem necessidade de pedir colonoscopia em outros serviços, se demora um pouco, você consegue dar um diagnóstico na consulta proctológica.
Como todo tipo de tumor, a gente vai ter um desbalanço aí, né, entre fatores de risco e fatores de proteção, levando ao aparecimento do câncer. E a compreensão desses fatores de risco e de proteção são muito importantes para a gente ver as medidas de rastreamento. Então, quais são os fatores de risco para o câncer coloretal? De longe, o mais importante é a idade. Então, o câncer coloretal com 6 meses de idade é muito baixo. Com 90 anos é muito alta a incidência. Então, quanto maior a idade, maior a chance de ter câncer coloretal. História familiar também é importante. Aumenta muito quando temos um parente de primeiro grau com câncer. E daí vocês vão ver no sistema de rastreamento que não só a história de câncer na família, mas também a história de adenoma na família aumenta a chance de câncer coloretal. Porque é uma lesão pré-cancerosa. Alguns hábitos dietéticos, principalmente dieta pobre em fibras, etc. A presença de pólipos do tipo adenoma, pólipos adenomatosos, síndromes genéticas que predispõem ao câncer coloretal e doenças inflamatórias intestinais, notadamente na forma de colite e pancolite. Porque se você tem uma doença inflamatória intestinal que acomete o intestino delgado, não tem chance maior de ter câncer do cólon, mas sim chance maior de ter câncer do intestino delgado. Então, na forma de pancolite, principalmente, é uma chance grande de ter câncer coloretal. Então, a idade entra aí, quanto mais avançada, maior a chance de câncer coloretal, história familiar também. Dos hábitos dietéticos, a ingestão de gordura animal, a obesidade, o tabagismo, a ingestão de álcool favorecem o aparecimento do câncer. Dos pólipos, os adenomas, quem teve história de adenoma. Então, o sujeito teve um adenoma, você fala, teve um adenoma, mas foi excisado o adenoma. Foi totalmente retirado por colonoscopia o adenoma. Então, ele está curado, não precisa mais me preocupar, não. Se esse paciente desenvolver um adenoma, isso significa que alterações ambientais, como dietéticas ou genéticas inerentes ao próprio indivíduo, predispuseram esse sujeito a ter um adenoma. A chance de ele ter um outro adenoma é muito mais alta do que a população geral. Então, esse paciente tem que ter uma vigilância endoscópica periódica, porque ele tem uma chance maior de ter câncer. Mesma coisa, um paciente que já teve um câncer coloretal. Então, o paciente teve um câncer coloretal no sigmoide, fez uma sigmoidectomia. A chance dele ter um câncer no colo direito é muito maior do que quem nunca teve câncer. Quando você pede colonoscopias periódicas no pós-operatório de ressecção colônica por câncer, você não está se preocupando com a recidiva, com a recorrência tumoral no interior do lúmen intestinal, que é rara. Você está se preocupando com o aparecimento de uma lesão metacrônica, uma outra lesão cancerosa, depois de um tempo diferente da lesão inicial. Meta, né? Diferente de crônica de tempo. Sincrônica, quando você tem lesões simultâneas ao mesmo tempo. Das síndromes genéticas, falamos bastante aí da PAF, né, na aula de poliposes e pólipos. Então vamos falar agora da outra síndrome genética, que é o HNPCC, né? Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer, quer dizer que é o câncer coloretal não polipose. Não é o que não tem pólipos, é o que não está relacionado à polipose adenomatosa familiar. Porque nos pacientes com HNPCC, que também é denominada síndrome de Lynch, os tumores aparecem também em pólipos adenomatosos. Só que não é a polipose, com mais de 100 pólipos no reto. Então, câncer coloretal hereditário sem polipose, ou síndrome de Lynch. Condição genética, perfeito. Qual é o tipo de transmissão? Autossômica dominante. Opa. Condição autossômica dominante. Deixa eu ligar. Autossômica dominante, como todas as síndromes polipoides, e também o HNPCC é autossômico dominante. Associada a mutação em pelo menos 5 genes do reparo do DNA. Você tem mutação em genes que reparam o DNA deixa de ser reparado e aí se degenera um câncer. É assim que funciona. MSH2, MSH6, MLH1, PMS1, PMS2. Então, PMS1S2, MSH1H2 e MSH1H2H6 e MLH1.
O risco cumulativo para câncer coloretal em indivíduos heterozigotos, ou seja, pode ser homozigoto, tem as duas mutações, é muito raro, porque são mutações múltiplas, você tem no mesmo dois genes, é muito raro. Então, heterozigoto é autossômico dominante, que mesmo no heterozigoto ela se manifesta. Por isso que é dominante. É 80% aos 80 anos. Lembre-se que na PAF a chance de câncer é 100% aos 40 anos. No HNPCC, 80% aos 80 anos. A chance de ter câncer é menor do que na PAF. Entretanto, ela é epidemiologicamente muito mais frequente que a PAF. Enquanto a PAF vai ser responsável por 1% dos tumores coloretais, por hipótese de adenomatosa familiar, a síndrome de Lynch HNPCC pode estar presente de alguma de suas formas em 15 a 25% dos casos de tumores. Algumas estatísticas 6, outras 15, 10, 25. Em torno de 15. Então é muito mais frequente. É mais importante que vocês identifiquem esses pacientes. Porque a PAF, a identificação é óbvia pela colonoscopia e é uma doença rara. Aqui é uma doença mais frequente. É bom ficar de olho. Então, 15% dos tumores coloretais. Características, geralmente tumores proximais. Proximais, estou falando do colo direito em relação ao reto sigmoide. Então, mais para o colo direito. E aparece entre 40 e 45 anos. Então, pacientes jovens com tumores coloretais, principalmente do lado direito, atenção para a possibilidade de HNPCC. O nome síndrome de Lynch. O Lynch descreveu essa síndrome lá no 1800 e pouco. É chamada de HNPCC clássica quando os tumores são coloretais. Essas mesmas alterações genéticas da síndrome de Lynch podem levar não só aos tumores coloretais, mas a outros tumores extracolônicos. Quando acontece isso, a gente fala da síndrome de Lynch tipo 2, não a clássica, tipo 1. Os tumores, o câncer de endométrio é a neoplasia mais frequente. Endométrio, né? E o risco cumulativo é 42% aos 80 anos. De cólon é 80% aos 80 anos. Muito bem. Então eu falei para vocês que PAF, a gente tem mais de 100 adenomas do cólon. Então uma colonoscopia fez o diagnóstico. Qual é o fenótipo característico do HNPCC ou da síndrome de Lynch? A gente não tem isso aí. Como a gente não tem esse fenótipo, foram criados critérios clínicos para você incluir um paciente no diagnóstico de HNPCC. Ou critérios de triagem, que eu pego os pacientes com maior chance de ter HNPCC e faço o estudo genético. Se o confirmar, perfeito. É realmente síndrome de Lynch. Então, os critérios de Amsterdã 1 e 2 são critérios clínicos para o diagnóstico de HNPCC. E os critérios de Bethesda são critérios clínicos de triagem para investigação genética. Não dá para vocês quererem decorar os critérios de Bethesda, são muitos, mas basicamente são mulheres com tumores de ovário ou de endométrio em idade precoce, pessoas com tumor coloretal em idade precoce, ou com parentes que tiveram tumores coloretais em idade precoce. Então, basicamente é isso, qualquer situação que você note um risco aumentado de ter câncer coloretal. Já os critérios de Amsterdã, eles são bem definidos e caem sempre na prova de residência, a gente vai focar um pouquinho mais para vocês. Então, se você preencher os critérios de Bethesda e quiser fazer uma avaliação genética, você faz inicialmente a análise da instabilidade de microsatélite, né? E depois, se tiver instabilidade de microsatélite, que é o que acontece nos pacientes com HNPCC, você vai pesquisar os dois genes mais comumente alterados, que é o MSH2 e o MLH1. 90% dos pacientes têm instabilidade de microsatélites. Muito bem. Então, quais são os critérios de Amsterdã? Amsterdã 1 para síndrome de Lynch tipo 1, que é tumores coloretais. 2 para síndrome de Lynch tipo 2, que são tumores extracolônicos. Então, eu tenho 3 familiares com câncer coloretal, sendo um parente de primeiro grau dos outros 2. Por que essa questão de um parente de primeiro grau dos outros 2? Porque é uma doença autossômica dominante, não pula gerações. Então, se o avô teve, tem que ter o pai, tem que ter o neto. Ou teve o avô, teve o pai, teve o tio. E o sujeito aqui está com risco.
Então, um é parente de primeiro grau dos outros dois. Então, 3 familiares com câncer coloretal. Pelo menos 2 gerações sucessivas acometidas. Então, tem que ter o tio e o primo, o pai e o filho, o avô e o pai. Por quê? Porque não pula gerações. Então, tem que ter 2 gerações sucessivas acometidas. E um deles, pelo menos, tem que ter o câncer antes dos 50 anos. Então, eu tenho muito medo de câncer. Eu já tive porque meu avô e meu pai tiveram câncer. Nossa, tiveram câncer. Foi meu avô teve câncer de próstata aos 95 anos. Meu pai teve câncer de pulmão aos 60 anos e fumava 4 maços de cigarro por dia. Isso não é um tumor genético. Isso é um tumor ambiental. Não tem risco nenhum. Mas então, meu pai teve câncer. Teve câncer de intestino aos 52 anos. E parece que o irmão dele teve aos 48. Opa. Não fechou Amsterdã ainda. Mas é um paciente de risco. Então é diferente a situação. Então, para preencher, para falar assim, essa família tem diagnóstico clínico de síndrome de Lynch. 3 parentes, um parente de primeiro grau dos outros 2, com câncer coloretal, 2 gerações sucessivas acometidas e um deles com câncer antes dos 50 anos. Obviamente, como eu já falei, se eu pegar todos esses pacientes com PAF, polipose adenomatosa familiar, e colocar, como todos têm câncer antes de 40 anos, vai ter lá o pai, o avô, todo mundo com câncer, e vai preencher esses critérios. Então, o último critério é polipose adenomatosa familiar deve ser excluída. Então, o paciente que tenha tudo isso e não seja polipose, ele vai ser o quê? Vai ser HNPCC, ou síndrome de Lynch. Com esses critérios de Amsterdã 1, a gente vai ter sensibilidade de 60%, eles vai pegar 60% dos casos de síndrome de Lynch. E quando preencher esses critérios, ele realmente vai ter síndrome de Lynch genética em 70% dos casos. Que é a especificidade. Né? E não inclui tumores extracolônicos. O Amsterdã 2 é igualzinho ao Amsterdã 1, só que ao invés do tumor colônico, é o tumor extracolônico. E por ser tumor extracolônico, eu preciso da confirmação histopatológica. E aí os tumores são endométrio, pelve renal e ureter e intestino delgado. São os tumores que entram no Amsterdã 2. Então, pelve renal, ureter, endométrio e intestino delgado. Para os pacientes que têm HLPCC documentado ou em risco, colonoscopia a partir dos 25 anos, aí a cada 3 anos fazer colonoscopia. Notem que como o risco cumulativo de câncer é mais baixo, como os tumores aparecem adenomas e são poucos adenomas, eu posso fazer esses outros adenomas para prevenção do câncer. Não preciso fazer colectomia total. E determinação de níveis de CA125 e ultrassom pélvico e transvaginal anualmente a partir dos 25 ou 30 anos para mulheres, para ver os ovários e endométrio. Né? Alguns tipos de medidas preventivas já foram aventadas, mas não são efetivas. Outros fatores de risco, doença inflamatória intestinal, na forma de pancolite, colite esquerda ou retite, né? Mas principalmente na forma de pancolite, que aumenta mais o risco. E daí, nesse caso, não tem adenoma, é inflamação crônica, displasia e câncer. Por isso, ele vai ver que a prevenção é mais frequente, mais de perto. Porque não demora 5 a 10 anos, como no adenoma, para desenvolver o câncer. Nos tipos, 75% tem o tumor esporádico, 1% é PAF e o restante fica em outras causas e síndrome de Lynch. Por isso que algumas séries dá até 25% de síndrome de Lynch, na média 15%. Então, essa é a distribuição das causas de câncer coloretal. Então, se eu falar assim, um paciente com 48 anos tem um câncer coloretal, mais provavelmente ele tem câncer esporádico. Então, vejo que nas perguntas de residência ele pode ter pergunta capciosa. Então, 75% das pessoas têm câncer esporádico. Quem tem síndrome de Lynch, quem preenche critério de Amsterdã. Quem tem PAF, quem tem PAF. A história natural pode ser adenoma, adenocarcinoma, que dura 10 anos, ou a displasia câncer, que é um evento mais rápido, às vezes é 1 ano. Né? Então, um tecido displásico tem uma displasia de alto grau, que a diferença de displasia de alto grau para carcinoma in situ praticamente não existe. Penetrou a membrana basal, é um carcinoma in situ. Vamos agora ver algumas questões relacionadas a esse assunto aqui, para dar uma fixada nesses conceitos. Né? Muito bem. Homem, 40 anos, com adenocarcinoma do sigmoide.
Na colonoscopia foram evidenciados 4 adenomas do colo direito que foram ressecados endoscopicamente. Pai faleceu aos 48 anos de adenocarcinoma de reto. Tio paterno de 52 anos em tratamento para neoplasia de colo ascendente. Primo paterno submetido à colonoscopia que tem 3 pólipos no colo ascendente. O diagnóstico provável dessa família é... Vamos ver então. Então ele tem adenomas e tem adenocarcinoma. Eu tenho o pai, antes dos 50 anos. Eu tenho um tio e tenho o filho. Eu tenho 3 parentes com câncer coloretal. Aqui teve adenoma, o primo, esquece o primo. Eu tenho um cara de 40 anos, antes de 40, o pai aos 48, antes de 40, e o tio. O pai é parente de primeiro grau do filho e do tio. Certo? Ele tem adenomas, então é um tipo de lesão que traz adenomas. São 100 adenomas? Não, são só 4 adenomas. Qual a localização? Colo direito, que é mais comum, no HNPCC. Então esse paciente tem polipose adenomatosa familiar? Não, porque só tem 4 adenomas, não tem mais de 100. Então a polipose foi excluída. Tem 3 pessoas com câncer? Tem. Um é parente de primeiro grau dos outros 2? É. Tem algum com menos de 50 anos? Tem. Preencheu o critério, gente? Critério de Amsterdã. Qual é o diagnóstico? HNPCC. Câncer coloretal hereditário não polipose, ou não relacionado à polipose. Turcot e Gardner é PAF. Teria que ter mais de 100 adenomas, que ele não tem. PAF também aqui é PAF. Então, letra B é o correto. Uma paciente de 60 anos, advogada, procurou um médico para aconselhamento sobre rastreamento do câncer coloretal, pois estava preocupada devido ao tratamento de câncer de endométrio há 8 anos. Opa, câncer de endométrio há 8 anos, aos 52 anos. Na consulta, externou seu medo de se submeter a exames invasivos. Dentre as orientações a seguir, qual está correta? A pesquisa secundária nas fezes não é procedimento ideal para pacientes de alto risco. Se você pode substituir a colonoscopia convencional pela virtual, haja vista serem equivalentes. Mulheres com história de câncer de endométrio não têm risco aumentado para câncer coloretal. Uma opção seria a realização de dosagem de CEA, que serviria de triagem para outros exames. Então, de antemão, eu falo, CEA serve para rastreamento? Não. CEA é um fator prognóstico para pacientes com diagnóstico de câncer coloretal. Quanto mais alto, pior. Serve para rastreamento de recidiva em quem já teve câncer e tinha CEA elevado antes de tirar o câncer. Só se eleva quando o tumor está muito avançado ou metastático. Então, não é bom para rastreamento. A pesquisa de sangue oculto nas fezes não é procedimento ideal para pacientes de alto risco, sim. É só para a população de risco normal. Alto risco é sempre colonoscopia. Você pode substituir a colonoscopia convencional pela virtual, haja vista ser equivalentes? Não, não são equivalentes. Por que não são equivalentes? Porque a colonoscopia virtual não tira os pólipos, só identifica os pólipos. Na colonoscopia normal, você vê o pólipo, tira, acaba o risco de câncer naquele pólipo. Então não são equivalentes. Você reserva virtual para pessoas com um risco maior de ser submetidas à colonoscopia. Aí se der um pólipo, tem que fazer colonoscopia normal. Mulheres com câncer de endométrio, com câncer de mama, tem risco aumentado. Câncer de mama, câncer de endométrio aumenta o risco de câncer coloretal. Né? Então, correto aqui, letra A. Assinale a opção que não representa uma característica dos tumores que fazem parte do HNPCC, que não é do HNPCC. A. Presença de instabilidade de microsatélite na peça. Falei para vocês que aqui tem 90% de instabilidade de microsatélite no HNPCC. A associação com neoplasia de endométrio, pelvo renal ou ovário e estômago. Tem sim. Mais endométrio, pelvo renal, mas ovário e estômago tem também. O estômago cria menos, mas também tem. Predileção pelo colo direito, sim. Eu falei que é mais proximal e entre 40 e 45 anos, a maioria, né? Câncer de colo em idade precoce, sim. 40 e 45 anos. População geral aumenta o risco a partir dos 50 anos. Presença de inúmeros pólipos, não. Se eu não tivesse esse número, eu tivesse assim, presença de poucos pólipos, seria correto. Como tem números, é que está errado.
Então, em números é o quê? PAF. Critério para o diagnóstico de PCC, exclusão da PAF. Olha que questão interessante. Vocês gostaram dessa aqui, ó. No tocante aos genes de reparo do DNA, no desenvolvimento do câncer coloretal, assinale a opção correta. São oncogenes responsáveis pelo reparo do emparelhamento errado de nucleotídeos. São genes tumor supressor, responsáveis pela segregação correta dos cromossomos durante a mitose. São genes que detectam o emparelhamento errado do nucleotídeo durante a replicação do DNA. São genes que corrigem o emparelhamento errado do nucleotídeo durante a replicação do DNA. Então, são genes que corrigem o emparelhamento errado. Não são oncogenes, tá? São genes supressores tumorais, porque eles corrigem. Quando você tem eles ausentes ou mutados, eles não corrigem, aí se desenvolve o câncer, tá? Então, eles corrigem o emparelhamento errado. Acredita-se que o câncer coloretal representa o estágio final de um processo que envolve várias alterações moleculares e citológicas na mucosa colônica. Das alternativas a seguir, qual não caracteriza uma manifestação da evolução do câncer de cólon? Seria cólon aqui, né? Adenoma, sim. Sequência, adenoma, adenocarcinoma. Displasia, sim. Displasia de baixo grau, displasia de alto grau, carcinoma in situ, carcinoma invasivo, carcinoma metastático. É evolução. Carcinoma in situ, sim, já falei. Amartoma, não. Amartoma não está na sequência adenoma, adenocarcinoma, apesar dos pacientes com polipose múltiplas pode ter um aumento da chance de adenoma e ter aumento de câncer, mas 2, 3%, não é 80%, 40%, como são as outras síndromes. Muito bem. Então falamos um pouquinho aí da parte genética, fatores de risco, a parte mais indigesta, assim, né? Vamos agora aos pouquinhos passando para a parte mais prática da aula. Então, rastreamento. O que é rastreamento? O rastreamento é eu fazer a busca ativa de câncer numa pessoa que não tem nenhum sintoma de câncer. Eu pegar uma pessoa, olha, você aqui não tem sintoma nenhum, mas sua chance de câncer vai aumentar, eu vou fazer um rastreamento em você. É muito importante você gravar essa informação. Porque não raro eu vejo médicos errando e alunos errando em prova porque não sabem isso. Porque eu falo assim, a paciente tem 60 anos, teve um sangramento nas fezes. O que eu vou fazer com esse paciente? Fazer rastreamento? Não, desculpa. Eu vou fazer investigação da causa do sangramento. Eu estou fazendo investigação clínica. Rastreamento é assim, paciente de 60 anos procurou o posto de saúde porque está com rinite alérgica. Pergunto se já foi submetido alguma vez a rastreamento por câncer coloretal. Não, aí eu indico rastreamento. Ela não tem nenhum sintoma de câncer coloretal. E aí eu vou pesquisar o câncer coloretal sem ter nenhum sintoma. Isso é rastreamento. Então, rastreamento populacional. Eu vou buscar os pacientes sem sintoma. Paciente que tem um sintoma me procura. Eu faço investigação clínica, não é rastreamento. E por que é tão importante vocês compreenderem essa diferença? Porque no rastreamento eu posso usar, por exemplo, pesquisa de sangue oculto nas fezes. Na investigação clínica, nunca posso usar isso aí. Ok? Eu tenho um conhecido meu que ele teve um câncer coloretal, já está câncer avançado, complicou, mas graças a Deus está bem. E ele tinha um convênio não muito bom, e o convênio tinha a seguinte lei: para liberar uma colonoscopia tinha que ter um sangue oculto positivo. Então o paciente tinha dor em fossa liga esquerda, sangramento vermelho vivo nas fezes. Aí pediu o seu colonoscopia, ele foi fazer. Aí não, tem que fazer sangue oculto. Ele voltou, fez, evacuou e disse que tinha sangue vermelho vivo nas fezes. Aí falou, só que como as fezes estavam meio duras, eu acho que o sangue não era oculto, era vermelho vivo, aí deu negativo no exame. Aí eles não quiseram fazer a colonoscopia, foi para o SUS e operou no SUS o paciente. Então, o gestor tem que economizar dinheiro, mas o gestor está com uma visão errada. Ele está confundindo diretriz de rastreamento e está aplicando investigação clínica. Está errado. Rastreamento é quem não tem nenhum sintoma. Quem tem sintoma faz investigação. Então eu vou investigar um sangramento, eu vou investigar como? Com colonoscopia. Eu vou rastrear uma população de baixo risco, eu posso pensar em usar métodos não invasivos, como sangue oculto nas fezes. Então grave bem essa informação que eu acho que é importante para vocês gravarem aí para resolução de questão e para a vida prática mesmo.
Como eu posso fazer o rastreamento do câncer coloretal? Então, pesquisa de sangue oculto nas fezes. É excelente, baixo custo, não invasivo. Ninguém morreu porque colheu sangue oculto nas fezes. Pode ter morrido de vergonha no máximo. Mas não morreu porque colheu sangue oculto nas fezes. Então vai lá, qual é a sensibilidade disso aí? 50% para câncer coloretal. Então, metade dos pacientes com câncer coloretal não tem sangue oculto positivo. Metade tem pesquisa de sangue oculto positivo. E para os adenomas? 10%. Somente 10% dos pacientes com adenoma tem sangue oculto positivo. Essa é a minha sensibilidade. Então, quando eu pegar uma população X de uma cidade de 200 mil habitantes e fizer sangue oculto em todo mundo com mais de 50 anos, eu vou identificar metade dos tumores. Metade vai passar despercebida por essa investigação. Colonoscopia. Colonoscopia é muito melhor. A chance de pegar um adenoma é 85% a 90%. Notem que não é 100%. Mas é excelente. 85% a 90%, vou pegar um precisa muito maior. Colografia por tomografia. A colonoscopia virtual pega as lesões com mais de meio centímetro. As menores não pega. Retossigmoidoscopia, flexível ou rígida. Vai pegar 40% a 50% das lesões. Enema opaco, pega lesões maiores também. Às vezes eu estou numa localidade que não tem tanto desenvolvimento econômico, tantas condições, o que eu faço? Eu faço o exame proctológico com toque retal, retossigmoidoscopia rígida e enema opaco. Aí eu consigo atingir uns 80% de prevenção do câncer do cólon. 90%. Como se fosse uma colonoscopia. Eu faço retossigmoidoscopia, mas enema opaco. Obviamente é mais desconfortável para o paciente, mas é uma opção que você tem. Então você vai ter que ver a situação econômica em que você está para ver que tipo de exame você vai fazer. É claro que tem que fazer caso a caso e que há indicações específicas, né? Para você indicar o exame específico, você tem que fazer uma estratificação de risco daquele paciente individual. Então eu pego um paciente, qual será o risco desse paciente? Alto, médio ou baixo? Né, isso aqui modificou-se. Como você tem aí, sei lá, 5% da população dos Estados Unidos com câncer coloretal, então não tem nenhum grupo que seja baixo. Então é alto, muito alto, altíssimo. Outros falam assim, risco normal, risco alto, risco muito alto. Então, mas na verdade vai dividir em 3 categorias e ponto final. Não vai mudar a conduta, só a nomenclatura, né? Então, como é que a Associação Brasileira de Combate ao Câncer de Intestino preconiza para as nossas condições aqui? Então, risco normal. População geral, acima de 50 anos, sem história sugestiva de câncer coloretal da família. Nem pessoal. Então, sangue oculto nas fezes. Repetir todo ano. Se positivo, procurar um especialista. Para quê? Para fazer uma retossigmoidoscopia, toque retal, etc. E colonoscopia eventualmente. Para os maiores de 60 anos, preferência a colonoscopia. Ou um enema opaco a cada 10 anos. Isso é uma conduta que talvez seja possível no Brasil. Na prática, não é. Risco aumentado, quando tem antecedente pessoal ou familiar de câncer de intestino. Aí não se faz mais sangue oculto, é só colonoscopia. E aí é quando aos 40 anos. Ou 10 anos antes da idade que o parente teve o câncer coloretal. Então, se o meu pai teve câncer coloretal aos 48 anos, é 38 anos a sua idade de rastreamento. Porque a gente considera que demora 10 anos aquela sequência adenoma, adenocarcinoma. A Associação Norte-Americana de Cirurgiões Coloretais ela é um pouco mais específica e eu acho que é uma conduta mais inteligível, que a gente usa na medicina privada, no consultório, quando se tem acesso ao serviço de saúde. Então, o que ela preconiza? Então, risco normal, toque retal e sangue oculto a partir dos 40 anos. A partir dos 50 anos, retossigmoidoscopia flexível de 5 em 5 anos, ou enema de 5 em 5 anos, ou 10 em 10 anos, ou colonoscopia de 10 em 10 anos. Então, 40 anos, sangue oculto, positivo, colonoscopia. Não tem positivo e toque retal. Aos 50 anos, colonoscopia em todo mundo. Teve um adenoma. Repete a primeira colonoscopia em 1 ano, depois de 3 em 3 anos. Qual é a razão? Até os 75 anos. Depois de 75 anos, não se faz mais rastreamento do câncer coloretal. Se a pessoa não teve história nenhuma de adenoma nem nada. Quando você tem um adenoma, uma lesão,
O endoscopista vai lá, vê o adenoma. Ele para, injeta, faz polipectomia, fica um tempão ali. Mesmo que ele seja um excelente colonoscopista, a atenção dele para outras lesões colônicas sincrônicas é menor. Vocês devem todos ter visto aquele filme, o Prenda-me se for capaz. Tem um policial vai atrás do DiCaprio, o DiCaprio passa no aeroporto com o FBI todo acompanhando ele. Procurando ele no aeroporto. O que ele faz? Ele entra sozinho, com um cap de piloto de avião, com umas 20 moças bonitas do lado, que ele selecionou num suposto concurso para aeromoça, que era falso. Então ele passa no meio de todos os policiais, isso foi história real, todos os agentes do FBI, e ninguém olha para ele e ele sai ileso. Por quê? Porque eles olharam para as moças. Mesma coisa quando tem um adenoma. Então, se tem uma colonoscopia que tem um tumor, tem um adenoma, é melhor repetir com um ano a próxima. Porque provavelmente passou uma imagem desapercebida. E mesmo despercebida. E mesmo a colonoscopia bem feita, só vai identificar 85% das lesões. Colonoscopia zerada normal, não deu nada, de 3 em 3 anos colonoscopia. Parentes de primeiro grau com câncer ou com adenoma, vejam, como eu já salientei, tanto faz ter câncer ou ter adenoma, o risco aumentado é o mesmo. Rastreamento normal a partir dos 40 anos ou 5 anos antes. Suspeita de HNPCC. E, não sei, critérios de Bethesda, isso aí se chama, né? Suspeita de HNPCC. Aconselhamento genético para pesquisar estabilidade de microsatélites, aquelas alterações dos genes de reparo do DNA, para ver se tem HNPCC mesmo ou não. Tem HNPCC, confirmou. Então você tem alteração genética do HNPCC. Então, aos 20 anos, colonoscopia a cada 2 anos. Para tirar os adenomas. Após os 40 anos, colonoscopia anual. Isso aqui é um sujeito de alto risco. Suspeita de PAF. Aconselhamento genético na puberdade, colonoscopia na segunda década. Né? Começou a desenvolver o pólipo, marcar a proctocolectomia total com bolsa em J. Quando eu faço, eu tento esperar o crescimento somático da criança. Mas eu não espero mais que 5 anos de pólipo, porque senão vai ter câncer. Passado de câncer coloretal, olha que interessante. Quando a gente fala em segmento pós-tratamento do câncer, eu falo em pesquisa de recidiva, que vai envolver tomografia, ressonância, exame físico, toque retal, nível de CEA. E eu falo também na prevenção do rastreamento das lesões metacrônicas. Rastreamento coloretal. Teve um câncer coloretal, colonoscopia 1 ano após a ressecção e depois a cada 3 anos. Opção, retofibronoscopia associada a enema. Tem que examinar todo o cólon. Doença inflamatória intestinal. O sujeito tem retocolite ulcerativa na forma de colite. O sujeito tem doença de Crohn na forma de colite. Depois de 8 anos da doença, a chance de desenvolver displasia e câncer começa a crescer exponencialmente. Colonoscopia todo ano ou a cada 2 anos. Tá? Geralmente todo ano. Mulher com história de câncer de mama, de endométrio ou de ovário tem 15% de chance de desenvolver o câncer coloretal. Em cada 6 mulheres que tiveram câncer de mama, ovário ou endométrio, uma tem câncer coloretal. Entrou no alto risco para câncer, vai ter que fazer colonoscopia, né, a cada 5 anos pelo menos, a partir dos 40 anos. Muito bem, vamos ver algumas questões aí relacionadas a esse assunto. Então veja como o rastreamento é uma coisa importante de vocês entenderem o porquê. Então, para eu decorar o rastreamento é o fim da picada. O que eu tenho que fazer? Entender o porquê de cada grupo fazer o rastreamento de um jeito ou de outro. Como eu entendo? Entendendo como aparece o câncer coloretal em cada um desses grupos. Então, para o rastreamento, primeiro tem que entender que é rastrear no grupo assintomático. Depois eu vou estratificar o risco dele. Posso dividir em 2 grupos, em 3 grupos ou em 10 grupos. E para cada grupo de risco eu vou aplicar uma diretriz diferente. Qual das seguintes condições necessita de acompanhamento colonoscópico periódico para a prevenção do adenocarcinoma coloretal? Letra A, pólipo hiperplásico. Letra B, endometriose colônica. Não, pólipo hiperplásico não é pré-canceroso. Endometriose também não.
Melanose coli? Não, isso é uma alteração da coloração da mucosa que acontece em quem tem constipação crônica e uso crônico de laxativos. Adenoma tubular, sim. 1 ano depois da ressecção e depois a cada 3 anos. Qual o fator de risco isolado mais importante para o surgimento do câncer coloretal? É uma questão boba. Essa questão é boba. Essa questão é inteligente, essa aí? Não é, desculpa. Tá medindo o que essa questão, né? Medindo 2015, desse ano. Então, tabagismo é fator de risco, história familiar é fator de risco, dieta é fator de risco. Mas o isolado mais importante, qual é? A idade. Quanto mais velho, maior a chance de câncer. Então, todos os tipos de rastreamento é após 8 anos de doença, após os 40 anos, após os 50 anos. Porque a idade é o fator de risco importante, isolado mais importante. Com relação à prevenção do câncer coloretal, assinale a alternativa correta. Prevenção do câncer coloretal. Não está falando qual é o grupo, né? Então, presumimos que seja na população como um todo. É preconizada a partir dos 35 anos? Não, nem falou 35 anos, hora nenhuma. A colonoscopia está indicada a cada 10 anos após o exame prévio normal. Sim. Exame normal a cada 10 anos. Ou 5 anos. Alguns guidelines falam 5 anos. Se você pegar a lógica, que é a sequência adenoma, adenocarcinoma, demora 6 a 10 anos. Eu fazendo 5 anos, me parece mais lógico que eu pegue as lesões como adenoma do que a cada 10 anos. Ainda mais sabendo que 10 a 15% das lesões vão passar despercebidas na primeira colonoscopia. Então, os guidelines falam 10 anos, alguns falam 5 anos. A pesquisa de sangue oculto nas fezes deve ser realizada a cada 2 anos. A partir dos 60 anos, não. A partir dos 40 anos ou a partir dos 50 anos a cada ano. No Brasil, a partir dos 50. Nos Estados Unidos, a partir dos 40, né? A cápsula endoscópica constitui-se no método mais eficaz. A cápsula endoscópica é um exame utilizado para avaliação do intestino delgado. Está errado. Então, letra B é certa. Sobre a colonoscopia no screening do câncer coloretal, é correto afirmar que, se nenhum pólipo for detectado na colonoscopia de screening, essa deve ser repetida em 3 anos. Não. Em 3 anos você teve história de adenoma ou de câncer. Se não teve nada, é a cada 5 ou 10 anos. Não é 3 anos, não. Está errado. Na ausência de antecedente pessoal ou familiar de câncer coloretal, o screening começa aos 40. Começa aos 50 no Brasil, mas nos Estados Unidos ele fala para começar aos 40 anos com o sangue oculto, né? Vamos deixar isso aqui em aberto. Se um pólipo for detectado na colonoscopia de screening, essa deverá ser repetida em 1 ano. Se esse pólipo for um adenoma. Se for um pólipo hiperplásico. Não, né? Pólipo é um termo morfológico. Não histopatológico. Nos pacientes com história de câncer coloretal hereditário não polipósio, o screening deve começar aos 20 anos de idade. Sim, essa está totalmente correta. Eu vejo questão difícil, capciosa, que você precisava saber a fundo ali as orientações para a prevenção do câncer coloretal. Muito bem. Então, tudo que a gente falou até agora foi sobre o quê? A gente falou sobre fatores de risco, rastreamento, pessoas que não têm sintoma nenhum. Agora vamos falar de quem tem sintoma do câncer coloretal. Então, além do paciente assintomático, você pode ter sintomas de perda sanguínea, como anemia, hipocrômica microcítica, sangramento escuro ou vermelho vivo nas fezes. Sintomas de perda sanguínea. Obstrução intestinal. Geralmente os tumores do colo direito dão mais o quê? Anemia. Os do colo esquerdo dão mais obstrução. Por quê? Porque o colo direito é largo e as fezes são líquidas. O colo esquerdo é mais estreito e as fezes são sólidas. Então, no colo esquerdo obstrui mais, no colo direito sangra mais. Massa abdominal, sinal de mau prognóstico, um tumor muito grande. E síndrome neoplásica, síndrome consumptiva, perda de peso, também sinal de mau prognóstico de doença avançada ou metastática. O diagnóstico se baseia na clínica, então palpação abdominal, toque retal, exame proctológico completo, palpação da região inguinal, das cadeias linfonodais, etc. O exame físico, tudo, e da colonoscopia com biópsia, que é o exame indicado. Então, sempre que você tem um diagnóstico do câncer coloretal, você deve submeter o paciente a uma colonoscopia.
Porque essa colonoscopia, ela vai procurar confirmação do diagnóstico anatomopatológico, ver a extensão do tumor e procurar lesões sincrônicas, para que você possa planejar o tratamento desse caso. Então, a identificação do tumor do reto com biópsia não é suficiente para eu tratar o tumor do reto. Você vai encontrar 3, 8, 10% dos casos uma lesão sincrônica. E daí eu vou tratar a lesão do reto, por exemplo, com radioterapia e fica lá o tumor do colo direito dando metástase. Então, eu posso mudar o meu esquema de tratamento quando tem uma lesão sincrônica. Então, mesmo que eu consiga um fragmento de biópsia através de um exame proctológico, a colonoscopia é essencial em todos os pacientes. Não é transponível a lesão que eu posso fazer uma colonoscopia virtual, ou enema opaco, uma tomografia pelo menos para estadiamento, e pensar o que eu vou fazer. Aqui temos o exemplo da colonoscopia virtual. E aqui do enema opaco, que viu uma lesão sincrônica em maçã mordida no seco. Ok, então fechei o diagnóstico do câncer coloretal. Então, diagnóstico, exame físico, colonoscopia ou retossigmoidoscopia com biópsia. Qualquer câncer da pele, do ânus, do colo, do estômago, do esôfago, do sistema nervoso central, qual a conduta? Estadiamento. Então, vocês estão numa enquete, numa prova prática. Sujeito, assim, assado, câncer de ovário, qual a conduta? Ovarectomia. Não, meu amigo, conduta estadiamento. Depois que eu estadiar o paciente com câncer, é que eu vou dizer qual a conduta definitiva. Se vai ser paliativa, curativa, cirúrgica, quimioterápica, radioterápica. Então, conduta em qualquer câncer, estadiamento. Gravem essa informação para a prova de vocês, principalmente em enquetes práticas, em que vocês, costumeiramente, se atropelam, ficam ansiosos, nervosos, pelo fato de estarem sendo avaliados ali cara a cara, e aí, o câncer de estômago, gastrectomia com linfadenectomia D2. Não, meu amigo, câncer de estômago é tomografia, estadiamento do câncer. Depois que eu sei o que eu vou fazer. Quando a gente vai estadiar, a gente vai ver o quê? Aspectos locais, de penetração do tumor, linfonodos e metástases à distância. Então, o que a gente vai ver? Então, além dos aspectos clínicos de exame pormenorizado da cabeça aos pés e queixas clínicas do paciente, a gente pode lançar mão de alguns exames complementares. Então, o raio-x de tórax é um exame não muito bom, mas serve para a gente ver presença de metástases pulmonares. A tomografia é superior ao raio-x nesse caso. O ultrassom do abdômen, percebam que quase todos os pacientes com câncer coloretal vão ser submetidos a algum tipo de cirurgia, seja uma colostomia, seja uma derivação interna ou seja uma ressecção cirúrgica. Então, às vezes, um ultrassom é suficiente para pesquisar líquido livre e metástases hepáticas e o término do estadiamento se dá no intraoperatório. Por exemplo, num paciente obstruído. Para eu saber se tem uma lesão no meio do fígado, eu não consigo ver no intraoperatório tão bem. Mas para eu ver se tem carcinomatose e outras coisas, eu consigo ver. Mas o ideal é você realmente fazer uma tomografia para esses pacientes. Então, tomografia de abdômen, pelve e tórax, ou tomografia completa. Para os tumores extraperitoneais, abaixo da reflexão peritoneal, a ressonância é bem superior à tomografia. Então, a gente usa tomografia para tumores intraperitoneais. Tumores extraperitoneais, ressonância da pelve. A gente consegue ver o comprometimento da face pré-sacral, né, da face de Waldeyer, da face de Novelier anterior, comprometimento linfonodal, parede esfincteriano, altura da vértebra sacral comprometida. Então, a ressonância é superior à tomografia para lesões pélvicas. Isso aí serve também para se gravarem para os tumores de ovário, tumores de útero. Sempre a ressonância e o ultrassom transvaginal são melhores. Porque a tomografia é ruim, dá artefato pela pelve óssea. Então, é superior à ressonância para os tumores extraperitoneais. Tumores do reto alto do colo, a tomografia é suficiente. A ultrassonografia endoscópica, a ecoendoscopia ou ultrassom endoscópico endonal, que é o ultrassom endonal, pode ser útil e é o exame que mais bem define a penetração do tumor na parede do órgão. Em que pacientes eu quero fazer isso aí? Nos pacientes com tumores iniciais precoces do reto, em que existe possibilidade de ressecção local. A gente vai discutir isso um pouco melhor na aula de tratamento do câncer coloretal. Então, o ultrassom endoscópico é obrigatório? Não. Alguns tumores precoces do reto ou tumores iniciais eu posso lançar mão do ultrassom endoscópico. E a tomografia por emissão de pósitrons? A cintilografia com o radiofármaco 6-FDG, que é um análogo da glicose. E eu vou medir as áreas com alto metabolismo, procurando o quê? Metástase.
não faz parte do estadiamento inicial. Fica reservado para suspeita de lesão metastática ou para recidiva pós-tratamento. Então, grosso modo, chegou um paciente com câncer coloretal intraperitoneal, reto alto até o seco, tomografia de tórax e abdômen pelve. Extraperitoneal, ressonância nuclear magnética de pelve, tomografia de tórax. Ou ressonância de abdômen pelve, tomografia de tórax, ou ressonância de pelve, tomografia de abdômen tórax. Tumor meio precoce, na dúvida se eu vou fazer uma ressecção local, tal, um T2, T1 do reto, ultrassom endonal. Ah, tem uma lesão no cólon, que eu não sei se é uma lesão invasiva ou não, é um senhorzinho, não quero ressecar, veio um adenocarcinoma in situ na biópsia, eu quero fazer uma mucosectomia endoscópica, faça um ultrassom endoscópico antes para ver se penetra ou não na parede do órgão. Então o ultrassom fica nesses casos assim, tá? Então, clássico, tomografia para os intraperitoneais, tomografia e ressonância para os extraperitoneais. Muito bem. Vejam aqui uma tomografia mostrando um grande espessamento da parede do seco e um linfonodo adjacente comprometido. Então, estadiou o N, estadiou o T. Uma tomografia com uma lesão aqui no sigmoide, linfonodos comprometidos ao redor. Uma tomografia mostrando o espessamento concêntrico da parede do reto. Uma tomografia mostrando múltiplos nódulos hepáticos metastáticos. Um ultrassom é razoavelmente bom para ver uma metástase hepática. Existe até um ultrassom intraoperatório que se usa às vezes. O estadiamento intraoperatório, com ultrassom ou com a observação da metástase hepática assim. Então, feitos esses exames, terminada a cirurgia, você vai enquadrar o paciente em alguma categoria de estadiamento, né? Então, o estadiamento que se usa é o TNM, sétima edição. Mas o tal do Dux, em 1932, propôs um sistema de estadiamento que até hoje tem impacto na sobrevida e é o melhor sistema. É claro que o TNM atual é mais pormenorizado que o sistema de Dux, mas o Dux tem impacto até hoje. Então, Aster, Cole, um monte de impacto. Nenhum está valendo. O que vale é TNM, o ICC, sétima edição. Mas, se você quiser falar alguma coisa histórica, é o Dux. Dux é fácil. A, tumor restrito ao cólon, né? B, o tumor que passa a parede do cólon. C, o tumor que dá comprometimento linfonodal. E D, que inventaram posteriormente o D, contém metástase à distância. Notem que o Dux percebeu lá em 32 que o comprometimento linfonodal era mais importante que a penetração de outros órgãos. Denotam uma biologia que as células se soltam e vão dando metástases, né? Invasão direta, você tirou tudo ali, o cara fica curado. Daí a importância do estadiamento de Dux. Se você olhar aqui a sétima edição do TNM, né, do ICC, os tumores se dividem aqui. T1, o tumor que vai até a submucosa. T2, muscular. T3, além da muscular própria, acometendo a subserosa ou tecidos pericóricos ou periretais. E o T4, o tumor que passa do órgão, né? Aí o T4A, o que perfura, e o T4B, que invade outros órgãos e estruturas. Esse é o T. Todo tubo digestivo T é isso aí, gente. Esôfago, estômago, cólon, tudo igual. Aí tem o T in situ, que é quando não invade a lâmina própria, né? Ainda está tumor interepitelial. Muito bem. O N, ele vai dividir N1, 1 a 3. N2, 4 ou mais. E N0, nenhum. Então, 0 é N0. 1, 2 e 3, N1, 4 ou mais, N2. Aí ele subdivide aqui, né? N2A, N2B, tudo bem, mas gravar o linfonodo 3, N0, N1, N2. E metástase de distância ou não, M0 ou M1. Aí ele subdivide M1A um órgão, M1B mais de um órgão, o peritônio, que é o pior prognóstico das metástases à distância. Resumo esquemático, né? T1, submucosa, T2, muscular própria, T3, subserose, tecidos pericóricos, periretais não peritonizados. T4, né? Peritônio, ou perfura ou invade outros órgãos. N0, sem linfonodo. N1, 1, 2 ou 3. N2, mais que 3 linfonodos comprometidos. E M0 ou M1 é muito fácil de se decorar. Vendo por estágio, note. Estágio 0, tomou in situ. Não conta. Estágio 1. T1 e T2. N0 e M0. Estágio 2. 2A, T3, N0, M0.
Isso aqui é o Dux A. Estágio 2B, T4, A ou B, N0, M0. Qual que é o Dux? B. Passou do cólon. Estágio 3, N1, N1, N2A, N1, N2A, N2A, N2B, N1, N2, N2B. Estágio 3, Dux C. Estágio 4, qualquer T, qualquer M1, Dux D. Então, se você considerar estágios 1, 2, 3, 4 do colo retal, é quase tudo igual ao Dux A, B, C e D. Com a exceção do estágio 2A, que é o T3N0, que no Dux é o Dux A, e no ICC é o estágio 2, não é o estágio 1. Então, isso é uma maneira de se gravarem com lógica o estadiamento do câncer coloretal. Ok? Veja como tem impacto na sobrevida o que o Dux previu lá em 1932. Então, eles subdividem nisso tudo aqui para ver daqui a 15 anos se nessa subdivisão houve algum impacto importante na sobrevida ou não. Muito bem. Então, mais ou menos o mesmo esquema que a gente já discutiu. Estadiamento também, uma imagem sugestiva aqui, né? Estágio 0 é o in situ, né? E aí 1, 2, 3, 4. Vamos ver algumas questõezinhas de estadiamento. O método de escolha para avaliação do grau de penetração transmural no câncer de reto é... Então eu quero saber, o câncer de reto, se ele pega in situ, mucosa, submucosa, muscular, tecido periretal ou se invade outros órgãos. Qual seria o melhor exame para ver isso aí? Ressonância de pelve é um bom exame. Ultrassonografia é melhor. Então, para ver a penetração na parede do órgão, assim como para o estômago é o ultrassom endoscópico, para o reto também é o ultrassom endonal. Obviamente que o ultrassom ele tem um raio de visualização menor. Então, para ver metástase à distância linfonodal, ele é pior que a ressonância. Por isso que a ressonância é superior. Mas quando eu fico com dúvida qual é a penetração, eu recorro ao ultrassom. Tomografia de pelve é pior que os outros dois. E o toque retal é muito bom. O toque retal é muito bom também, mas é pior que o ultrassom. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. Em câncer de colo, estágio T3, a lesão. Então, o que é um T3, gente? Não penetra a submucosa, não. Penetra sim. Invade através da submucosa até a muscular própria. Isso aí é um T2, né? Invade através da serose dos órgãos adjacentes. Isso é um T4. T4B. Invade através da muscular própria até a serosa, T3. Invade através da serose até a camada peritoneal, é um T4A. Então, perguntando aqui, T1, T2, T3, T4, o que é? Adenocarcinoma de sigmoide com comprometimento até a serosa. E presença de 11 gânglios com reação inflamatória, gente. Olha a casca de banana. Casca de banana. 11 gânglios negativos. Então é 0, é N0. Então se eu tenho N0, não é Dux C. Qual é a classificação? É Dux C não. Tem metástase? Não é. Então não é Dux D. É Dux A ou B. É restrictocolo ou não? É restrictocolo, é Dux A. Acerca do emprego do PET scan no manuseio do câncer coloretal, é correto afirmar que os carcinomas mucinosos são bastante sensíveis ao método. A sua principal indicação é na suspeita de recidivas, quando os métodos tradicionais de imagem são normais. Então eu tenho um paciente, né, que o CE está subindo e eu faço tomografia e não acho a causa. Eu vou e faço PET scan. Muito bem, então, o que vocês aprenderam aí sobre o câncer mais comum do aparelho digestivo? Então, aqui aprendemos basicamente, né? Epidemiologia, grupos de risco, hoje, né? Quais são os fatores, principal fator aí é a idade, por isso a condição socioeconômica mais alta tem muito maior incidência, que tem pacientes mais idosos. Fatores de risco, condições predisponentes, né? Aí dieta, história familiar, doença inflamatória intestinal, algumas inflamações crônicas como radioterapia também podem dar câncer coloretal. Aprender a fazer rastreamento, que é dividindo os grupos por risco, estratificação de risco cada um, e aplicando os exames, colonoscopia, sangue oculto, toque retal, né, de acordo com o risco de cada grupo, né? E a fazer estadiamento. Que exame se faz para estadiar que tipo de tumor?
e como é que você vai classificar depois que fizer esses exames, né, através do Dux ou do TNM. Então, esse era o nosso objetivo da aula. Obviamente, vão ter que estudar várias vezes para gravar tudo isso aí, mas eu tentei colocar para vocês de maneira mais lógica e mais fácil de vocês gravarem sem terem que decorar tanto. Muito obrigado pela atenção de vocês por enquanto.